E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, estamos no capítulo 17, que ele intitulou Efeitos Físicos. E agora temos um subtema, Médium Teleguiado. E ele nos diz assim: imaginemos que persista na individualidade encarnada a fácil desassociação das forças anímicas. E aí a gente viu o caso do médium de efeitos físicos. Para o fenômeno de efeitos físicos, o médium vai ter que ter uma superabundância ou uma facilidade de exteriorizar o chamado fluido físico, fluido elétrico animalizado, fluido magnético, ectoplasma, né? Ele vai ter que ter essa facilidade que independe da idade, da constituição fisiológica, de fatores culturais, da inteligência ou de aprimoramento, né? Independe de tudo isso, da exteriorização. E aí, ele vem falando, né, no caso desse médium. E ele fala assim: nesse caso, temo-la habilitada ao fornecimento do ectoplasma, ou plasma exteriorizado, de que se valem a inteligências desencarnadas para a produção dos fenômenos físicos que lhes denota a sobrevivência. E aqui a gente sempre tem o conteúdo moral, porque há o fenômeno físico, acontece o fenômeno físico. Para quê? Qual é a finalidade da ocorrência do fenômeno físico? É, na verdade, demonstrar a sobrevivência da alma. É só para isso, gente. É para mostrar que a gente sobrevive ao corpo físico. É para mostrar que o espírito continua, que a vida continua. E, na verdade, todo fenômeno mediúnico, no fundo, traz essa grande revelação que, se a gente se aprofundar bem, é o fator de transformação da vida humana. É a gente ter a convicção de que é imortal. Os espíritos falam lá no Livro dos Médiuns: o principal motivo de nos comunicarmos convosco é provar a vós mesmos que sois um espírito imortal. E a gente às vezes pensa que é para outras coisas, né? É para curar a minha dor, é para me ajudar na questão financeira, é para me ajudar no relacionamento familiar. Tudo isso, meus amigos, é claro que eles fazem, é claro que eles ajudam. Mas assim, quando eu consigo ter a consciência da imortalidade, mesmo que esse fator não ocorra, eu consigo continuar. Eu consigo continuar trabalhando, lutando, a minha fé não é abalada. Agora, muitas vezes, esses fatores são interpretados por nós como motivação para mantermos a postura materialista diante da vida. E aí estará adiantando muito pouco ou quase nada, não é? E continua o nosso André: chegada a esse ponto, se a criatura deseja cooperar na obra do esclarecimento humano, recebe do plano espiritual um guarda vigilante, mais comumente chamado o guia, segundo a apreciação terrestre. Guarda esse, porém, que diante da esfera extrafísica tem as funções de um zelador ou de um mordomo responsável pelas energias do medianeiro, sempre de posição evolutiva semelhante. E esse aprendizado nós trazemos em André Luiz, mas vemos também em Leon Denis, e vemos também na própria experiência, né, da vida mediúnica da casa espírita. É a presença do chamado guia mentor da mediunidade. E vamos pensar como é que isto funciona.
Então eu chego a uma casa espírita e sei ou me descubro médium. Ou então, através da minha própria vida comum, eu vou percebendo que existem fatos, fenômenos que ocorrem e são observados por mim, mas a maioria das pessoas nem toma conhecimento daquilo. Então, eu vou chegar à conclusão que eu tenho percepções que o comum das pessoas ou ao meu entorno não acontece. E aí eu começo, então, a ver uma explicação, principalmente porque nesse primeiro momento o incômodo ele é muito grande. Esse incômodo me faz procurar causa e me faz procurar até um alívio. Quantas vezes as pessoas chegam à casa espírita para se ver livre daquilo que está incomodando. E aquilo que está incomodando é o fenômeno mediúnico, é o fato mediúnico, é o fator mediúnico. Então a pessoa vai à casa espírita. Chegando lá, né, ela é aconselhada ao estudo, ela é aconselhada ao trabalho, né? Ela é aconselhada à integração com aquele ambiente, ao conhecimento da doutrina. Ela é levada ao esclarecimento daquele fato que está ocorrendo com ela, que não é sobrenatural, que não é patológico, que é algo perfeitamente normal. É uma ferramenta de trabalho. Então o médium começa. E a gente sabe que as casas espíritas sempre nos orientam ao estudo e ao trabalho, né? E esse trabalho no bem é para que a gente comece a criar associações. Às vezes até associações diferenciadas daquela que nós trazemos dentro do projeto reencarnatório. Aqueles espíritos que nos conheceram em situações desagradáveis, desastrosas, que nesse momento eles vão chegando mais pertinho da gente, né? Vão tentando, e quase sempre são esses os espíritos que trabalham no desenvolvimento da mediunidade. São esses que estão mais próximos à nossa faixa de interesse, à nossa faixa de atuação, à nossa faixa de entendimento. Então eles vêm e começam a fazer esse trabalho que é desconfortável mesmo, mas é uma forma de despertar. A gente até começa a conversar, né, sobre o abençoado trabalho da evangelização, meus amigos. Alguns de nós, eu posso falar disso, né, passei pelo trabalho da evangelização, de mocidade, tudo isso. Então, esse grande desconforto que quase sempre o médium chega à casa espírita apresentando, nós não passamos por isso, por essa questão atormentada. Por quê? Porque ali estudávamos, trabalhávamos, já havia uma psicosfera favorabilíssima sendo formada. E aí a gente começa a trabalhar na faixa da compreensão, né? Sabendo o que está fazendo, né? Entendendo, já tendo desenvolvido, sendo trabalhado em alguns sentimentos um tanto mais nobres, tendo a responsabilidade da reforma íntima, tendo a noção do cumprimento dos deveres. Então tudo isso vai fazendo, quem sabe, amigos espirituais que conhecemos em circunstâncias desastrosas, em circunstâncias difíceis, naquele momento, eles se aproximam de cada um de nós, né? E vão se envolvendo naquele meio que a gente está. Então, era o trabalho da evangelização conjunta, né? Mas em muitas circunstâncias, o médium chega assim atormentado, querendo se livrar daquela situação. E aí é dada toda a orientação, que nem sempre é aceita. Muitas vezes o médium vê como se fosse uma exigência, ou como se fosse até um meio da casa espírita de prendê-lo àquele ambiente. E aí o médium vai, caminha, né? Passa o tempo, aí ele começa a trabalhar na mediunidade, dentro da casa espírita. E é muito interessante que ele vai trabalhando, vai tendo, meus queridos, todas as questões que acontecem em qualquer trabalho, né?
dificuldade, dúvidas, tudo isso acontece com qualquer trabalho. Então o médium, ele vai passando por essas etapas, ele vai faceando essas dificuldades. Mas até que chega um determinado momento que ele vai receber, né, esse guarda vigilante, que é o chamado do guia, que não é o espírito protetor nem o anjo de guarda, não, mas é aquele orientador da mediunidade que Leon Denis bem fala lá na obra No Invisível. E aí, André Luiz fala aqui, se a criatura deseja cooperar na obra do esclarecimento humano. Então esse espírito, ele vai se apresentar, vamos dizer assim, quando o médium ele está gostando de ser médium, ele tem consciência do trabalho que ele está fazendo, ele está movimentando as suas forças mediúnicas para o bem. E algumas casas nossas têm até pelo estudo, pela amostragem, pela pesquisa de campo, eles têm um determinado tempo, que são justamente os 10 anos de trabalho ininterrupto. E é interessante que eu achava que era só no Núcleo Espírita Pedro e Paulo que eu ouvia falar isso, mas aí mais tarde eu comecei a ouvir no Leon Denis. Certa feita no Frei Luiz foi falada a mesma coisa. Então a gente acaba, né, tendo essas, vamos dizer assim, essas coincidências, né? Que na verdade é assim, meus amigos. Se eu permaneço 10 anos num trabalho, dentro daquela disciplina que a casa me apresenta, né? Com essa alegria, com essa condução do bem, é sinal que eu já estou querendo esse melhor. Percebemos, amigos? Eu já estou querendo esse melhor. Eu já estou querendo o que é mais favorável. Eu já estou na consciência que a mediunidade é um instrumento nas minhas mãos. Eu já estou na certeza de que esse instrumento, essa ferramenta, é algo que a misericórdia divina me concede para ser um colaborador de Jesus, para realizar a parte que me compete dentro da minha reencarnação. Então, quando o médium vai entrando nesse estado de consciência, esse espírito, que é chamado guia, né, segundo a apreciação terrestre, é um guarda, que diante da esfera extrafísica tem a função de um zelador, ou de um mordomo responsável pelas energias do medianeiro, sempre de posição evolutiva semelhante. E aí a gente vê que o médium se eleva, o espírito que chega também se eleva. E essa função de zelador é muito interessante, porque dificilmente nós conseguimos ser aquelas pessoas vigilantes 24 horas por dia. E aí o que esse espírito faz, né? Ele vai naqueles pontozinhos frágeis, naquelas situações nossas, falhas, né? Para quê? Para nos ajudar. Para nos ajudar no entendimento. E ele será como assim, um guardião mesmo. A gente tem o fato do próprio André Luiz, né, do próprio Frederico Figner, que quando nosso irmão Jacó, que quando desencarna, ele quer passar a mensagem através de André Luiz. E aí Emmanuel diz que não. E o Emmanuel diz que não, né? E ele pensa assim, por que eu não posso logo? Por que eu tenho que ficar aqui me aclimatando, assistindo reuniões com o médium, participando dos cultos? Ele pensa, se André Luiz, que foi considerado um suicida, fez isso. E aí eu nunca sei a quantidade de dias, mas eu sei que foram mais de 500 dias, né? André Luiz ficou mais de 500 dias junto de Chico Xavier, a fim de que ele pudesse se aclimatar e assim passar as primeiras mensagens, a primeira comunicação. Então é o que Emmanuel era para Chico Xavier, o que Joana Viana de Carvalho são para Divaldo Pereira Franco, o que o Dr. Herman é para o Altivo e até para outros médios que ele trabalha com esses mesmos médios, né? Esse espírito protetor, esse guardião. E a gente vê que são médios, né, que já provaram
pela sua vida, pelo seu esforço moral, né? O compromisso com a doutrina espírita, o compromisso com a elevação, o compromisso com o aproveitamento da oportunidade. E é por isso, amigo, que estamos aqui, nas ondas amigas, fraternas, da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço de tempo, em que estamos estudando a obra de André Luiz. Neste momento, aproveitando a obra Mecanismos da Mediunidade, em que vem trazendo para nós, no capítulo 17, Efeitos Físicos. E estamos no subtema Médium Teleguiado. E ele continua falando assim: ambos, quer dizer, o médium e o espírito guia, passam a formar um circuito de forças sobre as vistas dos instrutores da vida maior, que os mobilizam a serviço da beneficência e da educação, em muitas circunstâncias, com pleno desdobramento do corpo espiritual do médium, que passa a agir à feição de uma inteligência teleguiada. E aqui tem um fato muito importante. Esse circuito de forças entre o espírito guia e o médium, que não é um trabalho, não é uma questão obsessiva, porque quando o médium perde a sintonia, quando o médium muda de interesse, esse espírito se afasta. Então não é uma questão obsessiva, não. Mas eles, por essa afinidade, pela relação de segurança, pela própria relação de amizade e gratidão, vai sendo estabelecido um circuito de forças. E aí, tanto o médium quanto o guia vão ser mobilizados com muitos trabalhos mesmo. Até muitas vezes, trabalho de beneficência, da educação, do socorro, espírito e guia. E aí, muitas vezes o médium está dormindo, né? É o desdobramento do corpo espiritual. Ou está dormindo ou está num estado de êxtase, sonambulismo ou dupla vista. Um estado em que o corpo, né, está lá nas funções mínimas. E aí, eles saem os dois juntos a trabalhar. Isso mostra, gente, que muitas vezes as pessoas sonham com a gente. E sonham com a gente por quê? Porque nós somos o rosto conhecido delas, né? Somos a referência conhecida delas. E a pessoa assim, sonhei com você. E você me ajudou, você me socorreu, você fez isso, aquilo outro. E a gente às vezes fica com o olho arregalado, porque muitas vezes a gente não é capaz nem de improvisar aquele socorro para nós mesmos. Imagine para o nosso próximo. Então a gente sabe que a gente não tem essa competência. Mas é por quê? É porque a gente age associado com o guia. E aí, muitas vezes, o médium, não tendo referência daquele guia, daquele irmão, ele guarda a nossa imagem. E ele, às vezes, olha o cuidado que ele tem que ter. Ele acha que fomos nós que fizemos. E coitadinho da gente, se a gente achar que fez mesmo. Porque, às vezes, o médium pode entrar num expediente de vaidade e achar que é ele que está fazendo. Que é ele que está exercitando, ele que está trabalhando assim. E, na verdade, meus queridos, a situação não é assim, né? Na grande verdade é que o guia está utilizando, é claro, utilizando os recursos físicos do médium, esse fluido físico, esse fluido material, que favorece muito mais a chegada da palavra, a chegada da vibração, a chegada do passe, porque são situações ligadas à reencarnação. E aí o espírito que está reencarnado, ele tem uma relação de proximidade, né? Isso facilita muito esse entendimento. Mas, na verdade, o médium, ele é essa inteligência teleguiada. Por quê? Porque, na verdade, são os instrutores da vida maior. E esse guia, com toda certeza, ele sabe mais do que a gente, ele tem uma experiência maior, ele tem um lastro de dedicação ao bem. E ele é atraído, né, por aquela nossa onda maior
por aquela a nossa vibração mais altaneira, que é construída através da perseverança no bem. Ficar 10 anos numa tarefa, né, vai exigir perseverança, renúncia, superação de obstáculos, muitas vezes obstáculos dentro da própria casa espírita, incompreensões, ciúmes, divergências. Então, se o médium não souber a que veio, se ele não souber realmente o que ele quer fazer, o que ele quer da vida, qual é o sentido da mediunidade em sua vida, ele acaba se perdendo. Mas quando ele já está nessa constância, esse próprio guia, ele vai ajudar o médium a perseverar. Em quantas situações, e eu sei que o que eu vou falar, muitos dos ouvintes passam, a gente ouve assim, deixa passar, deixa isso para lá, o que vai adiantar isso daqui a tantos anos? Quando há uma contrariedade ou algum fator que possa nos induzir à desistência. Deixa para lá, isso já passou, isso já aconteceu. E aí a gente vai superando aquele estado, aquele estágio, aquele mal-estar mesmo, aquele mal-querer, e aí a gente continua na tarefa. E a gente fala assim, puxa vida, né? Graças a Deus eu continuei. Porque e são coisas transitórias mesmo, que não vale a pena eu jogar fora a oportunidade que Deus me deu por um descontentamento, por uma incompreensão, por uma situação que é transitória. E aí o André Luiz acaba esse tema, que é o médium teleguiado, dizendo assim: daí nasce a possibilidade da constituição dos círculos de estudos das ocorrências de materialização, com os fenômenos de telecinesia a começarem nos REPs e a culminarem na ectoplasmia visível. Vamos ver o que é telecinesia? Telecinesia, o segundo Palhano Júnior, na obra Dicionário de Filosofia Espírita, é o fenômeno de efeitos físicos de movimentação de objetos à distância do médium. Quando o fenômeno é produzido pela vontade do percipiente, ele é considerado anímico. Quando por espíritos, através dos médiuns, é mediúnico. Então, é o fenômeno da movimentação dos objetos, né? E aí vamos ver quais são REPs. REPs são batidas, ruídos leves e secos. São golpes secos percutidos aparentemente sem nenhuma intervenção humana. Os REPs foram importantíssimos no início das manifestações espíritas públicas, principalmente nos acontecimentos de 1848 em Rasdesville, com as médiuns conhecidas como as Irmãs Fox. Por meio de REPs, o espírito Rosman comunicou-se plenamente diante de muitas testemunhas, com tal evidência que fez nascer ali o chamado moderno espiritualismo. Os REPs são manifestações espíritas de efeitos físicos produzidos por espíritos batedores que movimentam energias ectoplásmicas dos médiuns para poder interferir de algum modo na matéria. Os mecanismos dos fenômenos espíritas de efeitos físicos ainda não estão bem definidos, mas, em princípio, esses fenômenos têm origem mental. A mente está na fundamentação deles, visto que é pela interação mental entre o espírito que se manifesta e o espírito do médium que as energias do médium podem ser liberadas e comandadas para esse ou aquele efeito do inteligente. E aí ele vem falando sobre a ectoplasmia visível. A ectoplasmia, segundo o Palhano, é a produção de ectoplasma de efeitos psicofísicos decorrente do seu uso, nome pelo qual Richer designou as materializações fantasmáticas. Mayres empregou o termo ectoplasia, mas o termo ectoplasmia já está incorporado no vocabulário espírita. Segundo um dos maiores estudiosos dos fenômenos psíquicos do Brasil, Dr. Hernani Guimarães Andrade,
Entre os termos materialização e ectoplasmia, ele prefere o segundo, pois significa a forma modelada exteriormente ao organismo do agente plasmador. Então ele vai desde a batida, dos ruídos, até a questão da chamada materialização, né? Do chamado efeito plásmico, plástico, em que há a presença segura daquele espírito naquele ambiente. Então, amigos, que a gente no dia de hoje pense, eu quero ter um guia da mediunidade? Eu tenho um guia da mediunidade? Eu estou perseverando na tarefa mediúnica? Pensemos nisto e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.